Fabiano Mendes, percebe-se que o aparelho militar ucraniano acabou, você também acha? Eu acho que o aparelho militar ucraniano está sendo renovado constantemente. Ele acaba, até determinado momento, você tinha um material que era oriundo basicamente do período soviético e do período pós-soviético, que você tinha uma sinergia entre a indústria russa, ucraniana, da Belarus e tal, mas ele é remontado, ou ele é concomitantemente, paralelamente, suprido com o que perde. Tá? Então, o que acontece na realidade é que isso pode ser que seja o terceiro exército ucraniano, pode ser que seja o quarto exército ucraniano, mas não estão deixando de suprir. Tá? Em relação às perdas materiais, nós podemos ter um enfoque, em relação às perdas humanas, outro, mas eu não sei até que ponto a gente tem capacidade aqui de consolidar um número em relação às perdas humanas e que possa, de repente, ser uma premissa em relação à questão de perdas humanas, a que se estabeleça, no sentido de que isso terminaria o conflito num curto prazo, em função da falta de material humano de reposição. Tá? Acho difícil isso, acho difícil. Honestamente, acho difícil. Mesmo porque, se você pegar dados como esses últimos divulgados pela inteligência israelense, aí que falam em aproximadamente 100 mil ucranianos mortos, é muita gente, é muita gente. Mas você está falando num exército de 600 a 700 mil. Você está falando em novas convocações, em novas mobilizações. Tá? Pode ser o exército ucraniano 3.0, mas você está falando ao mesmo tempo, não é? Eduardo, Pariega, um abraço aí ao amigo que nos acompanha, muito provavelmente da Armênia. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos num impasse perigoso. Muito perigoso, mas que, para mim, sem perspectiva de acabar no curto prazo. O que você está falando, Henrique, é um fato. Vamos ver até quando existe dinheiro para isso tudo. Isso é um fato, isso é um fato, isso é uma realidade. Tá? Isso é um fato. Porto Iluminação. Ou a Rússia destrói as ferrovias e as vias que permitem a chegada de armamento ocidental à Ucrânia, ou vai ficar enxugando o gelo. É um pouco o que acontece, eu acho, na dinâmica do conflito hoje, Porto Iluminação. É uma situação difícil, bastante difícil, complicado. O Jorge Gazola está dizendo aqui, Volodymyr Solano Lopes Zelensky, ele está lembrando que na Guerra do Paraguai, o Paraguai perdeu praticamente todos os homens. Jorge, pode acontecer? Pode, mas eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Pode acontecer? Pode. Tudo que a gente imagina, inclusive, em relação à possibilidade desses movimentos, o Exército Ucraniano 3.0 e tudo mais, que tem uma enorme dificuldade, que é no treinamento desses soldados, desses operadores, para equipamentos que não lhes eram familiares. Né? Então, por isso que a gente vê tanta notícia aí de especialistas, veteranos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, perecendo aí no conflito, tá? Então, você tem certeza que tem muito operador aí da OTAN no conflito. Muito operador. Rubens, obrigado pelo superchat. Boa noite, Rogério. Falo desde o início, a situação econômica dos Estados Unidos só tem uma saída, terceira guerra. Então, a situação econômica dos Estados Unidos, eu acho que não é apenas a situação econômica. Há muitas dificuldades nos Estados Unidos em vários setores, segmentos. O próprio fato dessa sociedade, todos os dias tem notícia aí de tiroteio em universidade, de gente, muita gente utilizando drogas ilícitas e tudo mais. Isso é um ponto aí também que precisa ser relembrado, tá? Não é uma sociedade que está saudável, não é uma sociedade que está legal, não é uma sociedade que inspira, sob ponto de vista, assim, inclusive retrospectivo, que esteja caminhando em direção ao progresso. Ao contrário, é uma sociedade que está bastante debilitada em relação a várias premissas, tá? Em relação a várias premissas. Agora, vocês não se enganem também que o mundo multipolar, sob a égide da melhor distribuição, melhor equalização, né, do poder interestatal, não é necessariamente uma sociedade multipolar sob os pontos de vista do polo de poder. Eu já falei isso várias vezes, as pessoas
talvez não tenham a dimensão histórica, que a Península Ibérica já foi o foco das expedições ultramarinas a partir de Portugal, a partir da Espanha, depois, num outro momento, a Holanda, num outro momento, o eixo franco-britânico, França, Grã-Bretanha, a própria Bélgica na África, não é? Agora, depois do período, principalmente depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos. Os capitais, eles podem transitar, tá? Eles podem transitar. Eu não tenho muita certeza da posição da China também em relação ao longo prazo. Não tenho muita certeza. Carlos Oliveira, valeu pelo super stick. Todo mundo que tem muita certeza está fadado a uma posição estanque. Todo mundo que tem muita certeza não vai querer ler, não vai querer estudar, não vai querer ouvir outras pessoas, outros especialistas, outras opiniões. Então a tendência é que você regrida. Se eu disser para você agora, se eu disser para você o mesmo que eu falei no primeiro dia do conflito, um abraço, Cirção. Se eu disser as mesmas coisas, é sinal que eu não conversei com ninguém, que eu não estudei com ninguém, que eu não redefini posição, que eu não realinhei, né? Que eu parei no tempo. Todo mundo que tem certeza que sabe tudo está absolutamente fadado a errar. Então, eu tenho certeza que a gente sabe pouco em relação ao conflito e com o pouco disponível, a gente tem que entregar tudo que é possível para que vocês, na realidade, estão conosco aqui, possam